Olá, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui para iniciarmos uma nova leitura. Hoje, o livro O Deus que Destrói Sonhos. Como será? Vamos aprender aqui como o autor, ele menciona esse Deus maravilhoso que nós servimos. Será que ele destrói os nossos sonhos? Vamos aprender, né? Que o Senhor Jesus possa falar no nosso coração, que o Senhor Jesus possa ministrar no nosso coração através dessa nova leitura. A oração do Pai Nosso é a mais perigosa de ser feita. Por quê? De fato, tem o potencial de destruir todos os nossos sonhos. Seja feita a tua vontade. Quando falo de sonhos, falo dos nossos mais profundos anseios, de termos e sermos algo neste mundo. É dentro desse anseio que nasce a teologia Good Vibes e a da Xuxa. Aliás, nomenclaturas geniais. Bibo, o autor, como o grande comunicador e contador de história que é, conduz o leitor por essa jornada de transformação que ocorre quando nós somos submetidos ao senhorio de Cristo. E nossa vontade é deslocada para o escanteio em face à supremacia da pessoa de Jesus. Passamos então a orar, não para que a nossa vontade seja feita, mas para que o pleno governo do Filho se estabeleça em nossa vida e no nosso mundo. Seja bem-vinda e prepare-se para ter a sua vida impactada. Paulo, que é o teólogo, autor e Deus falou na língua dos homens. Autor do livro E Deus falou na língua dos homens, e ele comentando sobre este livro de Rodrigo Bibo. Outra pessoa falando: nos meus tempos de seminário, ouvi uma frase que não saiu da minha cabeça. A vida pastoral é sombria. Eu me perguntava como algo tão pessimista poderia sair da boca de um professor tão esperançoso e piedoso. A resposta, segundo ele, estava nas dores e tragédias das pessoas das quais cuidamos. E o Deus que destrói sonhos, Rodrigo Bibo de Aquino, faz teologia assim, sem ignorar os aspectos sombrios da vida humana, olhando para o texto bíblico sem ingenuidade triunfalista, mas como quem enxerga luz, reconhecendo-se num túnel sombrio. Esperança só é possível com os pés na realidade. Esperança sem realidade é ilusão. Esperança com realidade manipulada é ilusionismo. Victor Fontana, que mestre de teologia, que escreveu esse discurso. Agora, Davi Lago, ele é pastor batista e escritor. Davi Lago, ele escreveu também o livro Um Dia Sem Reclamar. Esse também é uma boa opção para nós estarmos lendo. Nesta obra, meu amigo Rodrigo Bibo resgata os valores bíblicos acerca da vida cristã. Infelizmente, muito do que se diz cristão, na verdade, é falsamente cristão e até anticristo, que nós não venhamos estar nesse meio, né? Nesse meio, em nome de Jesus. Este livro mostra com densidade bíblica e clareza prática, no estilo inconfundível do seu amado autor. Como podemos andar em amor como Cristo nos amou. Efésios 5:2, no mundo contemporâneo. Em tempos nos quais, equivocadamente, as pessoas tentam manipular as escrituras e o próprio Deus em favor de si mesmas. Meu amigo Bibo traz verdades inconvenientes, mas essenciais da palavra de Deus, mostrando que Deus não tem compromisso com os nossos sonhos, mas com sua palavra. Essa leitura vai colocar o leitor no trilho do discipulado cristão. Quem escreveu foi o Lipão, pastor presidente da Igreja Onda Dura. Esta obra é um belo convite à desilusão, um chamamento à vivência do verdadeiro evangelho em detrimento da manutenção das nossas expectativas ilusórias. Em meio a uma cultura marcada pelo individualismo, pela autonomia e pelo consumo, na qual seres humanos buscam significado e propósito.
Nada como sermos libertos da escravidão, de conduzir a nossa própria história e nos encontrar na grande história de Deus. Diante de um cenário evangélico brasileiro em grande parte infantilizado, no qual as escrituras precisam retomar o seu lugar de proeminência, o autor nos convida novamente ao privilégio e à responsabilidade do discipulado de Jesus Cristo. Diego Bittencourt, teólogo da Igreja Calvário e Campo. Rodrigo Bibo chegou à cena cristã brasileira na hora certa, para fazer algo muito necessário no contexto em que vivemos. E este é o nosso tempo de aprendermos. Com seu talento dialógico, conseguiu produzir e segue produzindo uma abundante e rica quantidade de materiais em áudio, por meio de seus podcasts, que tem contribuído muito para a discussão saudável sobre diversos temas relacionados à fé cristã. Desse modo, ele ocupou um espaço importantíssimo na era da disrupção digital, levando informação e reflexão às mentes que tentam compreender desde questões milenares até mudanças que ocorrem à velocidade da luz em meio à sociedade evangélica de nosso país. Agora, Bibo dá um passo além e oferta seu talento reflexivo e comunicativo para o universo literário. Uma das coisas que Bibo procura fazer muito bem em seus podcasts é apresentar uma imagem realista de Deus, não idealizada, não um Deus que a gente imagina, usando bíblica e despedida de modismos e máscaras temporais. Usando seu jeito sorridente e brincalhão, ele conduz os diálogos com maestria para o resgate de conceitos basilares sobre o Criador. Chega a ser divertido e inspirador ver como Bibo discorda sem confrontar, conduz sem atritar e questiona sem desqualificar. No fim de cada debate, todos acabam abraçados, mas o recado foi dado. Neste livro, ele segue a mesma linha. A obra que você tem em mãos propõe uma reflexão importante sobre as motivações de nosso relacionamento com Deus. E é o que nós desejamos, não é verdade? Eu desejo ter um bom relacionamento com Deus e aprender realmente como Deus é. Nós o buscamos para que ele realize nossos sonhos ou porque a vida temporal e eterna sem ele seria um agoniante tombo no nada? E se o buscamos, fazemos isso apesar de toda e qualquer dificuldade, ou quando uma coisa aperta, nós nos lançamos a questionamentos e promovemos rusga birrentas com o Criador? Afinal, será que estamos dispostos a permanecer aos pés da cruz na alegria e na tristeza? Faça sol ou faça chuva? Ou estabelecemos por base de aliança o recebimento de bênçãos e a realizações de sonhos hedonistas que só alimentam nossos desejos? Será que nós servimos a Cristo só por causa dos nossos desejos? Eis aí uma pergunta. A pergunta central desta obra é: estamos dispostos a seguir Cristo, mesmo quando Ele, para o cumprimento de seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, implode os nossos planos, estilhaça nossos sonhos, vira ao avesso nossas ambições e nos diz que não, pois minha graça lhe é suficiente. Será que vamos continuar servindo a Cristo a si mesmo? Como Paulo orou: Senhor, tira de mim esse espinho. Aí Deus falou com ele: Paulo, a minha graça te basta. Você acha que Paulo desesperou? Ai, agora o que eu vou fazer? Não, ele orou 3 vezes. Depois ele não orou mais. Porque a graça do Senhor basta. E será que nós, nos tempos de hoje, podemos viver, ainda que os nossos sonhos não sejam realizados, sejam estilhaçados, viram aos avessos e ouvimos do Senhor: a minha graça te basta. Será que vamos continuar servindo esse Jesus maravilhoso? Em dias como os atuais, muitos enxergam o Criador de todas as coisas como incansável concessor de mimos. Para eles,
Um Deus que se nega a atender os caprichos de seus filhos não merece ser adorado. O problema é que essa é uma postura idolátrica, pois cria um Deus que não é o Deus das Escrituras e incentiva um relacionamento que nada tem a ver com o que o Eterno deseja promover. O autor lança o desafio. A reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida. Entender que somos escravos submetidos a uma missão. E essa missão afeta tudo o que somos e fazemos. Para boa parte dos cristãos brasileiros, essa afirmação é uma ofensa, pois nos obriga a descer da nossa prepotência e nos põe no devido lugar. Filhos, mas escravos. Temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições. Não. Sonhamos com os nossos desejos, mas o concessor das boas dádivas frequentemente frustra nossas expectativas. Não há como fugir dessa realidade. E este livro não deixa dúvidas sobre isso. Convido você a desfrutar da leitura das próximas páginas com o coração humilde e resignado por saber que os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos, que os planos divinos não podem ser frustrados e que a vontade do Eterno ela é perfeita. Se baixarmos as armas e nos abrirmos para a real manifestação do Criador em nossa vida, caminharemos pelos dias com o coração muito mais capaz de resistir às decepções, sabendo que na escassez ou na fartura, Deus segue sendo Deus, bondoso, maravilhoso, digno de louvor, serviço, honra, glória e majestade. Ele continua sendo Deus. Este livro lança o desafio. Seus sonhos não se realizarão? Seus sonhos não se realizaram? Seus sonhos não se realizaram? Ótimo. Continue confiando no Onipotente, pois ele sabe o que faz. Ele vê o que você não vê. Ele vê o que eu e você não vemos. Ele decide o que fazer sem atender para o nosso coitadismo, para o vitimismo. Ou, na melhor linguagem, bibotalquiana. Muitas vezes, Deus destrói nossos sonhos simplesmente porque os nossos sonhos podem ser uma bela droga. Boa leitura. Uau! Que início, não é verdade? Que início de leitura. Como mexe com a gente? Como vai mexer com o nosso ego? Como vai mexer com a nossa estrutura? É o livro para nós pensarmos e saber que Deus continua sendo Deus, mesmo se o seu sonho não se realizou. Deus continua sendo Deus, digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação e de majestade, pois Ele é maravilhoso. Estamos lendo o livro de Jó. Quem acompanha a leitura comigo, está no livro de Jó. E como nós vimos, o próprio Deus fez menção de Jó. Viste o meu servo reto? Meu servo Jó, ele é reto. O próprio Deus fez menção dele. E o que aconteceu com Jó? Ele perdeu tudo. Perdeu os bens. Perdeu 10 filhos. Imagina perder 10 filhos de uma vez. Mas ele disse, eu sei que meu Redentor, ele vive. Eu sei que meu Redentor, ele vive. Jó estava ali com a sua carne dilacerada, tumores, no seu corpo inteiro. Tumores, gente, no corpo inteiro. E ele ficava ali, no chão. Coçava com cacos de telha. Mas ele sabia que o Redentor, ele vive. Que Deus vive. Deus deixou de ser Deus por causa das provações de Jó? Não. No momento certo, Deus quis honrar Jó. Restituiu, curou. Mas tem pessoas que Deus não vai restituir. Tem pessoas que Deus vai levar para morar com ele. Vai restituir a saúde,
o corpo glorificado com o Senhor. Não esqueça, gente, a nossa esperança é encontrar com o Senhor na glória. Deus, ele é Deus, independente do que aconteça conosco aqui na terra. As decepções virão. O sofrimento virá, mas Deus, ele continua sendo Deus. Amanhã nós iremos para a introdução deste livro, O Deus que Destrói Sonhos. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus